Escuta isso, gente. Quem está passando por um momento de luta? Eu estou. Porque a nossa luta é todo dia. É todo dia. A Bíblia fala que o adversário fica ao nosso derredor. Então, nessa mensagem, você vai vivenciar como Deus Ele guarda, como Deus abençoa, como Deus sabe entrar no momento certo, no seu momento difícil. Escuta isso, Gênesis 26. Olha esse homem, olha a história desse homem, é muito parecida com a nossa história no dia de hoje. Os adversários, sabe, que nos olham com ódio. Nossos adversários que estão no oculto, chamados miséria, doença, macumba. Esses adversários que vêm sempre com um tríplice propósito, matar, roubar, destruir. A nossa luta hoje não é contra carne e sangue. Mas a gente tira desse texto, sabe, o dia de hoje, a gente tira desse texto, sabe, sabedoria para gerenciar os dias de hoje. A gente extrai desse texto, sabe, sabedoria para conduzir, sabe, a nossa vida no dia de hoje. Então, em nome, aproveita, sabe, coloca os teus olhos direcionados para aquele que pode te dar um socorro essa noite. Meus olhos estão direcionados para o longe, de onde vem esse socorro? Vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. E aqui Isaac, sobrevindo fome, a terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor, olha como é que Deus... Ele é um Deus de prevenção. Ele quer que a igreja seja uma igreja de prevenção. Então apareceu o Senhor, quer dizer, ele ia para uma situação, ele ia para verdadeiramente para um momento desconhecido. E aí o nosso Deus, ele apareceu. Por isso o culto é importante. Por isso o culto é necessário para quem tem temor, para quem é orientado e conduzido por Deus. Porque Ele nos conduz para uma vida cada vez mais abençoada, isso sim. Então a atenção é toda para ouvir o Espírito Santo. Chegar e falar assim, eu sei que o Senhor vai usar o varão lá no altar para falar comigo sobre como eu vou conduzir a minha vida, como eu vou, tomar essa decisão. É necessário, meu irmão. Isso é muito importante. Eu sou dependente de Deus, você é dependente de Deus, porque nós decidimos isso. A decisão é nossa, se eu quero ouvir Deus, ou se eu quero ser orientado por Deus, ou se eu quero praticar as orientações, a decisão é minha e sua. Deus não tem nada a ver com isso se a gente decide fazer as coisas ao contrário das suas orientações. A minha decisão é soberana. Deus me deu, Ele falou, olha, a tua decisão é soberana. Nem Deus pode agir na tua decisão. Tua decisão é sua, Ele te deu essa liberdade de decidir. Ele te deu, olha, você tem toda a legalidade pela Constituição Celestial de tomar decisão. É soberana a tua decisão. Então a gente vem para a igreja, bem porque nós decidimos vir. Então a nossa decisão é soberana. Você precisa saber disso. E aí apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então, olha o que Deus falou. Deus falou tudo ao contrário do que Ele queria fazer. Entendeu, Marcos? Então, Ele queria fazer algo que aos olhos físicos era interessante fazer, né? Ele tinha, já, né, uma decisão formada. Ele já tinha a sua opinião, já estava decidido. Aí o Senhor Jesus, o Senhor Deus apareceu para ele e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Aí quando você olha o texto, você vê, mas para onde o Senhor quer que eu venha pousar? Para onde o Senhor quer me direcionar? Era o último lugar, escuta isso, era o último lugar que eu ia escolher. Gerônimo, está entendendo? Deus, ele falou assim, fica no lugar que eu te disser.
E o lugar que o Senhor Deus disse para ele era o último lugar que ele ia escolher naquele momento. As coisas assim, meu irmão. Às vezes a gente não... Peraí, meu Deus. Mas é Deus. Ele sabe todas as coisas. Por isso, esse texto valoriza nossos dias que estão por vir. Valoriza a nossa caminhada. Nos condiciona a ter a certeza. Não, peraí. Eu ouvi de Deus uma direção. Está tudo diferente do que eu estava planejando. Mas eu vou em frente. Eu vou em frente. Eu não vou desanimar. Eu não vou me deixar abater. Porque quem me prometeu é fiel. Quem me direcionou é fiel. Quem concorda, diga amém. Amém. E ele disse assim, ó, habita nela e serei contigo. Acabou, né? Hein? Seja obediente nessa situação, eu serei contigo. Não faça isso. Mas, pai, se eu não fizer isso, vai ficar difícil para o meu lado. Não vai ficar, porque eu serei contigo. Eu serei contigo. Então, é essas experiências que a gente extrai do Antigo Testamento é que faz a gente crer que esse Deus, ele não mudou. Assim como ele foi com Isaac, ele é comigo, contigo. Ele não mudou. Ele quer cuidar, ele quer, sabe, nos prevenir, ele quer nos conduzir, ele quer tudo, ele gosta disso, ele ama fazer isso. Ele não faz isso por obrigação, não. Ele não nos orienta por obrigação, não. Ele nos orienta porque nos ama. Agora a gente precisa reconhecer esse amor, valorizar esse amor. E ele fala assim, ó: e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Presta atenção nisso. Mas primeiro você vai experimentar essa aqui. Primeiro você vai experimentar essa, para ver até onde está a sua confiança. Ele prometeu, nosso Deus prometeu todas as terras, mas aí você vai ver a que terra o seu Deus mandou ele ficar. Meu irmão, às vezes a gente tem que passar por um momento da desobediência, sabe? Passar pelo momento da obediência para desconfiar algo mais. Quem está entendendo? Amém. Deus vai trazer o algo mais se você for aprovado. Se você for aprovado, Ele vai acrescentar algo mais. Às vezes ele está dizendo isso aqui. Não, Deus está belo. A gente prega como se estivesse pregando para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, não importa. Importa que a gente tem que ter temor e tremor para pregar. Importa que a gente tem que estar aqui, ó, dependente dele, fluir, conectado com ele. Senhor, flui, meu, que de mim nada tenho. Se o Senhor não fluir através de mim, como é que vai haver transformação? Transformações, porque o Evangelho é transformações. Esse é o Evangelho de Cristo. E a gente precisa entender, sabe, como Deus age, porque às vezes, né, a gente tem um momento ilógico de Deus, a gente não consegue entender por que Deus permitiu, você não consegue entender, porque as coisas de Deus são ilógicas, sobrenatural, não é uma coisa assim que a gente entenda. E quando nós somos dependentes é tão gostoso, porque aí você vê o prover. Você vê, valeu a pena confiar, valeu a pena esperar, valeu a pena obedecer, valeu a pena ser fiel. Meu irmão, quem pode dizer um amém para ajudar? Amém. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu. Olha só, olha o segredo aí. Olha o segredo, ele falando assim: o teu pai obedeceu. Quer dizer, os nossos filhos vão olhar para nós. Está pensando que as crianças não percebem? Porque eles vão
chegar o momento deles. E aí, sabe, o teu pai, quem está entendendo o mistério? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quer dizer, Abraão, referência. Ele falando, ó, Isaac, Abraão foi referência. Eu uso ele como referência. Meu irmão, será que Deus pode nos orar? Ele pode nos, sabe, nos dar como referência? Será que Deus olha para nós e nos dá como referência? Olha lá a minha serva. Olha o meu servo. Olha a luta que o meu servo está passando. Olha a luta que a minha serva está passando. Mas vê se ele não toma posição. Vê se independente das situações eles não estão lá me louvando. Não estão lá se rendendo. Estão colocando a confiança em mim. Deus repara. Tu vê que ele fala de Abraão nos mínimos detalhes. Ele dá uma referência de Abraão, sabe, na sua essência total. O equilíbrio, né, de Abraão. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou meus mandamentos, meus preceitos, e meus estatutos e as minhas leis. Aí, versículo 6, coloca aí, por favor. Isaac, pois, ficou em Gerar. Vamos para o versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoava. Então, quando você vê o texto, tu vê que essa cidade chamada Gerar, ela estava em decadência total. Uma cidade totalmente falida. Uma cidade que estava passando grandes atributos, quer dizer, grandes tribulações, melhor dizendo. A fome manifestava de uma forma cruel. Uma situação terrível. E o Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, falou assim: é aqui que você vai ficar. Mas pai, o Egito, sabe, então o Egito é um lugar que eu posso subsistir, eu posso prosperar lá, eu vou ter, sabe, condições de sair dessa situação. Eu tenho condições, se eu chegar aqui no Egito, eu sei que é um país que está em prosperidade, eu sei que é um país que está se desenvolvendo de uma forma grandiosa, eu vou ter chance de subsistir, de dar a volta por cima, eu e os meus pastores. Em Gerar. Irmão, coisas de Deus é assim. E aí diz a Santa Escritura que todo aquele povo não conseguia colher nada que semeava. Aquele povo que ali se encontrava não conseguia colher nada que plantava, porque a terra era estéril. Mas ele, como obedeceu a Deus bom, Senhor, o Senhor falou, e ele começou a semear, independente dos resultados que ele via com seus olhos físicos. Todos semeavam e não colhia nada. O que eu vou fazer? Vou perder meu tempo em semear? Está todo mundo fechando, está todo mundo quebrando, está todo mundo assim, está todo mundo separando, está todo mundo... Ele viu que ninguém conseguia colheita. Mas ele semeou. Quer dizer, a minha parte eu tenho que realizar. A tua parte tu tem que realizar, meu irmão. Você tem que realizar a tua parte. As orientações vão vir e você vai praticar. Domingo nós falamos sobre perseverança. Domingo nós falamos de obediência. Na quinta-feira passada falamos de valentia. Nós temos que nos mostrar valentes para os adversários e não covardes. E nós transmitimos para os nossos adversários que nós somos valentes quando nós saímos da cama, quando nós saímos do conforto. Domingo é dia de culto. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui que não estou no culto? É essa leitura que a gente tem que
passar para os adversários. Não, eu estou lá com meu Deus, eu estou lá tocando nas festas, eu estou lá porque sem Ele nada subsiste. Sem Ele nada subsiste. Eu vou tentar fazer as coisas dessa semana que está por vir sem o revestimento, esse domingo para me revestir. Deus criou o culto no domingo para me revestir durante a semana. Aí depois fica, não estou vendo, não está vendo, meu irmão. Meu irmão, não está vendo, é culpa de Deus. Ele te chama a semear, você vir nos cultos. É a sua parte. Chamar a semear e você sair da zona do conforto e falar, não, eu vou. Como prevenção, porque Deus, como falou que Isaac vai falar comigo. Amém. Aí quando você entra num negócio, você vê, pô, não deu certo para ninguém, mas para mim deu. Amém. E semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Meu irmão, presta atenção, ninguém conseguia pegar uma semente e colher uma semente. Ele não via uma pessoa colocar uma semente e pelo menos aquela semente era restituída para ele, pelo menos a semente ele não perdia, ele perdia tudo. E ele pregava, ele semeava uma semente, a colheita era 100. Meu irmão, intervenção divina, meu irmão. Intervenção divina absurda, abençoadíssima. Se foi com Isaac, por que não é conosco? Diz assim, ó, versículo 13: enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Mas, meu Deus, como pode, num lugar árido, num lugar de fome, num lugar verdadeiramente, que era o último lugar que Isaac ia desejar estar. Era o último lugar, Andrezinho, que ele ia desejar estar. Num lugar que está morrendo pessoas de fome, filhos sendo destruídos pela fome, sabe, pessoas sendo destruídas pela fome. Eu vou ficar nesse lugar? Não, eu vou para o Egito. Lá eu vou subsistir? Não vai não. Meu irmão, não faz isso não, confia em mim. Não mete a mão nisso não. Meu irmão, mas não é possível se eu vou fechar as portas. Aí é que está. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abatam. Amém. Quem confessa uma palavra dessa, quando vem uma adversidade, meu irmão, Deus falou assim, ô Simão, vem cá. Simão, você oscila muito, porque Simão é vara. Eu vou te transformar em Pedro, porque é necessariamente ser transformado. Para saber, não chegou o urso. Para cima do urso. Chegou o leão, para cima do leão. Chegou o gigante, para cima do gigante, meu irmão. Quando eu vejo a história de Davi, Davi foi pastor de ovelha. Meu irmão, Davi foi lançado, foi numa cova dos leões, na verdade. Porque pastor naquela época era para morrer. Eu não queria ser pastor naquela época. Pastor naquela época era para morrer. Porque sabe o que eles faziam com o pastor? Leva as ovelhas lá para o deserto. Mas não só tem besta feras. É para lá que você queria. É para morrer. Davi, ele era uma pessoa desejada na sua casa. Verdade que ele era rejeitado. Então o que fizeram com Davi? Pega essas ovelhas e vai lá para o deserto. Por quê? Verdadeiramente os pastores naquela época tinha lá um decreto de morte. Se não fosse o leão ia ser o urso, se não fosse o urso ia ser um outro animal qualquer. Mas veio o urso, ele foi para cima. Foi o leão, ele veio para cima. Meu irmão, porque Deus era com ele. Tinha relacionamento com Deus. Tinha um relacionamento com o Pai. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, pode vir leão, pode vir urso, pode vir gigante, pode vir inferno. Você está Deus. Quem crê dessa forma? Diga amém. Amém. Quem está ouvindo o Espírito Santo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então ficou riquíssimo. Olha agora, possuía ovelhas. Meu irmão, num deserto desse, num lugar árido desse, ele possuía ovelhas. E bois,
e grande número de servos, de maneira que os filhos de Deus lhe tinham inveja. A que ponto ficou, né? Quer dizer, um estrangeiro naquela terra chamou a atenção. Chamou a atenção. Meu irmão, tu entra num trabalho, tu entra, se você você vai chamar a atenção. Quem é esse aí? Quem é essa daí? Deus é com ela. Amém. Deus não se mexe com ela não, irmão. Se mexe com ele não. Vamos continuar. Hoje possuía ovelhas e boi em grande número, e bois em grandes números de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. É por isso que ele entulharam todos os poços, quer dizer, uma terra árida. Ele tinha poços, não tinha muito, ele tinha poços. Como pode um lugar seco, um lugar morto, um lugar falido, um lugar com, sabe, verdadeiramente com um destino cruel? E ele foi para aquele lugar. E diz que tinha poços. Por isso que entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: a parte de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Quer dizer, ele ficou ali naquele lugar e ele passou a ser mais poderoso de todos. Dá para entender isso? A estratégia. Quer dizer, ele foi levantado não para ser um humilde, peninha dele. Não, ele levantou para exaltar Deus. Ele foi levantado ali para honrar Deus. Ele foi separado para testemunhar de Deus. Tinha bênção. Tinha bênção. Tinha promessas de Deus. Então Isaac saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E eles deu o mesmo nome que seu pai lhe havia posto. Escuta isso, gente. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Tu vê, meu irmão? As injustiças. Ele cavou, né? Ele fez a parte dele, aí chega um outro que não fez nada. Um outro que simplesmente ficou olhando. Aí chegou e falou assim: escuta aqui, é nosso. Quantas vezes a gente recebe uma justiça, irmã Ju? A gente, né? E recebemos a justiça desse homem. Olha só. Esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque. O que quer dizer Ezeque? Contenda. Porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, sabe, irmão? Tá bom, ó, sabe uma coisa? A gente vê se o mal não vem. Tá bom, ó, fica aí, tá tudo bem, eu não quero contenda não. Meu irmão, homem de Deus é homem de Deus. Entendeu, irmão? Entrega a Deus. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitna, quer dizer ódio, quer dizer, vieram com ódio. Partindo dali, cavou aí na outra, quer dizer, o homem não desistia, o homem perseverante, entendeu, André? Meu irmão, fechou uma porta aqui, Deus, não vou para outra, não deu certo nessa semana, vai dar na outra. Não deu certo esses 15 dias, vai dar no outro. Se não deu certo em julho, vai dar certo em agosto. Mas eu vou continuar. Eu não vou desanimar porque não está dando certo. Eu tenho que buscar. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque Deus é fiel, meu irmão, às nossas atitudes. Agora, cavar o poço é decisão de Deus? Cavar o poço é a minha decisão. Continuar cavando é minha decisão. Agora a água vem por Deus. A água vai nascer por Deus, mas eu tenho que cavar. Quem está entendendo? Eu quero mudança na minha vida com as mesmas atitudes. Eu quero mudança na minha vida com as mesmas atitudes. Cava outras atitudes que você vai receber mudanças.
orientações. Não, eu quero reclamar. Reclamar, meu irmão, isso não cava poço. O que cava poço é vontade, é na fé. Quem está entendendo o mistério? Partindo dali, cavou ainda outro poço como esse, não contenderam, chamou de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Jesus aparece. A palavra vem, meu irmão. Você pode ficar despreocupado, porque Deus não fica em silêncio, não. Deus fala. Para esse teu momento, tem uma resposta de Deus. Para esse teu momento, tem uma resposta de Deus. Confia. Se levante como um guerreiro, como um valente. Se levanta, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Porque o Senhor me construiu valente, não foi eu que desejei ser, foi o Senhor que me construiu. O Senhor me chamou de mais vencedor, mais do que vencedor. Então tomo posse. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. As mesmas orientações, as mesmas revelações. Deus não se cansa de se revelar. Deus não se cansa de se revelar para dizer: eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Mas a luta está grande. Não temas. Mas, pai, eu não sei se essa luta está no início, se está no meio, se está no final. Não temas, esteja ela no início, esteja ela no meio, esteja no final. Eu estou contigo. Não temas. Ele repetiu: abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então o nosso Deus é assim. Nosso Deus é assim. Ele sempre vai, sabe, te colocar, te trazer à memória as promessas. Tu vê que Isaac, ele estava todo o tempo trazendo a memória de Isaac. Isaac, tem uma promessa. Assim como eu fui com Abraão, serei contigo, te multiplicarei, te abençoarei. Então todo o tempo Deus estava falando: não temas. Meu irmão, muitas das vezes a gente esquece que Deus falou com a gente. Muitas das vezes a gente vem com um culto, quinta-feira passada, o que Deus falou comigo? Na quinta-feira retrasada, o que Deus falou? Por isso é bom escrever. Porque no momento da dificuldade, tu vai lá na palavra e fala assim: não, o Senhor desse dia tal, o Senhor me testificou. Você pega e escreve, meu irmãozinho, minha irmãzinha, escreve. Escreve, porque a palavra de Deus, ela nunca passará. Passará o céu e a terra. Então escreve. Eu tinha uma mania na igreja. E quando eu chegava em casa, eu redigia uma carta daquilo que eu ouvia. Eu chegava tá lá em casa, ali, eu pegava o caderno, aquilo que Deus falava comigo, eu escrevia no caderno. E aí eu mesmo fazia pergunta a Deus através da escrita. Eu escrevia, como o apóstolo Paulo escrevia para as igrejas, eu escrevia, sabe, as epístolas para mim mesmo, do que eu ouvia a Deus. Meu irmão, isso dá resultado, meu irmão. Isso dá resultado. Eu numa solidão, numa situação tão adversa, eu escrevendo para Deus. E aí, quando eu via de Deus, eu falei: Senhor, eu escrevi para ti, o Senhor me escreveu, e o Senhor me respondeu isso, e segundo. Quem está entendendo o mistério? Versículo 25, nós vamos orar. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Quer dizer, olha o que ele fez: levantou um altar. Quer dizer, que ensinamento é esse? Está na luta, levanta um altar. Está na adversidade, levanta um altar. Está numa situação que tu precisa de uma resposta, levanta um altar. Está precisando de uma intervenção divina, levanta um altar. Está precisando de um reboliço a teu favor, levanta um altar. Está vivenciando uma injustiça, levanta um altar. Quem está entendendo o nome do Senhor Jesus? Quem está entendendo, curva a cabeça, fecha os olhos, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Ó Pai querido e amado,
Nós te agradecemos, Senhor, porque a gente não está à deriva nesse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo, somos, mas não estamos só. Assim como Isaac era peregrino na terra de Gerar, e o Senhor prosperou, Senhor. O Senhor fez as outras nações verdadeiramente conhecer o que aconteceu em Gerar através da vida de Isaac. Deve ter sido um testemunho maravilhoso, porque as outras nações souberam que existia um homem em Gerar, num lugar falido, num lugar onde a fome estava matando, destruindo. Aquele homem prosperou. Então, gente, não importa quem você é na sua família, não importa quem você é na sua igreja, não importa quem você é na sociedade, não importa quem você é no seu trabalho, importa que Deus é contigo, meu irmão, ou minha irmã. E você vai fazer a revelação das virtudes de Deus para todos que te, sabe, que tem convívio contigo. Você vai falar dos valores para as pessoas que convivem contigo, sabe, não com seus lábios, mas com o seu testemunho. Você vai falar dos valores de Deus, não com sua língua, não com seus lábios, mas com a sua vida. Os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, a sua mãe, vão falar assim: como é que pode? Ela, ele? Meu irmão, essas coisas ilógicas que confia em Deus. Tu vê Isaac numa terra estrangeira, numa terra falida, numa terra que ele era peregrino. Deus operou maravilha, meu irmão. Não importava quem era, não importava. Agora, Isaac fez a parte dele. Isaac cavava, Isaac semeava. Deus está procurando cavadores de poços, espiritualmente falando. Deus está procurando aqui nesse lugar cavadores de poços, espiritualmente falando. Porque Ele quer fluir da água viva, Ele quer fluir dos seus feitos, Ele quer fluir dos seus favores. Agora vamos cavar. Vamos cavar. Quer colher aquela água? Quer? E aí? Braços cruzados? Na zona do conforto? Não, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar aqui nesse lugar pregando essa palavra. Essa porta está aberta para nós pregarmos essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa estar aqui com amor, independente. Mas não, eu estou aqui com amor. Se vier 3 pessoas para ouvir a palavra, eu vou pregar da mesma forma que eu estou pregando para 50, 60, 70, 80, porque esse é o compromisso que nós temos com Deus. Não olhar a circunstância, olhar que Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos realizando, porque Ele sabe como nós estamos fazendo, por amor e temor a Ele. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, pastor, estou numa luta, meu irmão, Deus é contigo. Pastor, eu não sei se eu estou no meio dessa luta, se eu já estou no final, se eu estou só iniciando. Meu irmão, não fica preocupado com isso, não. Você tenha certeza que Deus é contigo, você vai ver, meu irmão, no final. Você vai ver a resposta, meu irmão. Continua, meu irmão. Continua. Mas, pastor, o cenário, meu irmão, continua. Eu não queria estar nesse cenário, meu irmão, continua. Isaac não queria estar nesse lugar, mas ele estava, e ali ele foi, sabe, verdadeiramente provado por Deus. Tem coisas que a gente não entende, meu irmão. Minha irmã, tem coisas que a gente não entende. Mas parte para cima. Saiba que você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida. Você pode até não ser reconhecida pela sociedade, mas você é uma escolhida, um escolhido. Continua cavando poços, continua cavando os poços, porque você vai ver resultados inexplicáveis. As surpresas vão vir de uma forma que você vai falar: ainda bem que eu não parei de cavar os poços, ainda bem que eu não parei. Muitas das vezes a pessoa se decepciona e para. Muitas das vezes a gente, sabe, vem fazendo as coisas direitinho, e aí vem pessoas para atrapalhar. Aí a gente cria um desânimo, cria ressentimento no coração. Eu não vi Isaac aqui com ressentimento.
Eu não vi Isaac aqui pagando ódio com ódio. Eu não vi, sabe, ele entrando em contenda. Não. Você está pago esse poço que eu acabei de abrir, fica com ele. Pá! Vou para o outro, porque a unção estava nele. Ele sabia que a unção estava nele. A unção, sabe, da prosperidade estava nele. A unção do poder de Deus estava nele. E quando a unção está em nós vamos para lugares que nós jamais imaginaríamos que íamos. Porque Deus é assim. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Você é um cavador de poço. Você é um cavador de poços. Deus escolheu. Você é um semeador. Você é um semeador. Continua, meu irmão. Continua, minha irmã. Está doendo, pastor, eu sei. Injustiça dói. Injustiça dói muito. Ingratidão dói demais, minha irmã. Dói demais, meu irmão. Mas Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Vai em frente, meu irmão. Vai em frente. Em nome do Senhor Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar os postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
está jorrando. O Senhor Jesus disse assim: quem beber dessa água jamais terá sede. Espiritualmente falando, saciar aquilo que você precisa, aquilo que você tem necessidade para testemunhar dos feitos desse mundo tão cruel. Nada vai prevalecer contra aqueles que verdadeiramente seguir as orientações de Deus, seguir as direções de Deus. Por isso o salmista falou: vem em mim se há algum caminho mau. Irmão, a decisão é sua. A decisão é sua se você vai cavar, se você vai semear, se você vai levantar altar. A decisão é tua. Quando você olha para esse personagem, Isaac, você vê, sabe? A estratégia. Deus é igual, Deus é imutável. Quando nós falamos assim, em nome do Senhor Jesus, eu espero que você saia daqui diferente de como entrou. Que você saia daqui sabendo que você não está só. Mesmo que essa situação seja constrangedora, uma injustiça, uma situação adversa, um momento difícil, uma luta, sai daqui feliz porque Deus está contigo. Sai daqui com essa boas novas. Jesus é contigo. Você não vai, sabe? Você não foi separado para ser envergonhado. Não. A Bíblia fala que envergonhados serão aqueles que sem causa procedem contra nós. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que se confirme essa palavra na vida do teu povo. Assim como Isaac, Senhor, Senhor, ele vivenciou o sobrenatural. Senhor, ele vivenciou verdadeiramente teus feitos, teus favores. Ele verdadeiramente, Senhor, ele testemunhou que existe um Deus poderoso que reverte, que interfere nesse mundo físico em favor daqueles que o temem. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, leva a sua igreja agora de volta para os seus lares, em segurança. Ó Pai, que o teu amor permeia a vida do teu filho, da tua filha. Que o Espírito Santo, sempre como Consolador, nos oriente, nos conduza para uma vida cada vez mais abençoada. E que nós possamos viver a conquista da cruz do Calvário através de Jesus, desde agora e para sempre. Deus abençoe. Uma boa noite. Uma boa